tarde, eu sou o Comando 2A e hoje eu vim falar sobre as propriedades coligativas. As propriedades coligativas, ou também conhecidas como efeitos coligativos, é quando ocorre uma alteração em um líquido devido ao soluto presente nele. Um exemplo do dia a dia de cada um é um sal de cozinha em um recipiente com água e a fervura dessa mistura. Isso ocorre devido à presença de um soluto não volátil e um solvente. A intensidade com que isso vai ocorrer depende muito da quantidade de partículas moleculares ou íons presentes nele. O nome dado a essa mudança em um líquido são chamados de ebulioscopia, tenoscopia e crioscopia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério e eu irei falar sobre a primeira propriedade coligativa, a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor por causa da adição de um soluto não volátil, como por exemplo, água e açúcar. A água sozinha terá uma determinada pressão de vapor, mas quando adicionamos açúcar, a tendência da água de evaporar irá ser menor. Aqui temos uma imagem de exemplo. Notem como as moléculas se juntam e interagem, dificultando a evaporização. Aqui temos um gráfico, onde a primeira linha mostra o solvente puro e a segunda a solução. No caso da nossa imagem, a primeira linha é água pura e a segunda, água com açúcar. Então, podemos concluir, quanto mais soluto, menor a pressão do vapor. E aí, turma, vou explicar agora o que é a ebulioscopia. A ebulioscopia é uma propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de um solvente para a solução. Para que um líquido entre em ebulição, é necessário aquecer ele, aquecer o líquido, até a pressão do vapor ficar igual à pressão da atmosférica. Por exemplo, se for fazer a água entrar em ebulição, a água tem que estar a 100 graus para evaporar, entrar em ebulição. Que é a pressão atmosférica e tal. Só que quando existem partículas insolúveis no meio desse solvente, no meio da água, por exemplo, o processo é dificultado e a ebulioscopia chega para explicar isso. Aí é o seguinte, quando a gente analisa um líquido no estado puro e uma solução desse mesmo líquido, a gente percebe duas mudanças no comportamento dele, em razão da presença de soluto, obviamente, né? Ou seja, houve alterações nas propriedades coligativas desse líquido, que a gente tem que considerar dois conceitos. O primeiro conceito é: o solvente apresenta as características que podem modificar o comportamento de um líquido, que neste caso ele é responsável pela elevação do ponto de ebulição. E no 2, a gente sabe que o fenômeno da ebulição ocorre quando uma substância ferve, vai passar do estado líquido para o gasoso fervendo, como por exemplo, ponto de ebulição da água, 100 graus. Tá, mas aí você se perguntar, como que ocorre a ebulioscopia na prática? Bom, tem um exemplo bem simples, que é quando a gente mistura o sal na água, né? A gente aumenta o ponto de ebulição da água, que assim vai demorar mais para ferver, né? Mas para entrar em ebulição. Isso ocorre porque o soluto, ou seja, o sal, não é volátil quando dissolvido na água. A gente observa que a temperatura da ebulição da solução formada é superior à da temperatura da ebulição de água pura. Por isso, exatamente, quando você bota sal na água, aumenta a temperatura necessária para que entre em ponto de ebulição a água com o sal. É isso. Valeu, pessoal. Oi, eu sou a Elis e hoje eu vim falar sobre a crioscopia, que faz parte de uma propriedade coligativa. A crioscopia é a queda ou abaixamento da temperatura de congelamento do solvente por conta da adição de um soluto não volátil. Super importante falar que quanto maior a concentração da solução, maior será a queda da temperatura. Em países que acontece nevasca, joga-se sal sobre a neve para que o gelo derreta mais rapidamente, as pessoas possam andar na rua, andar de carro na rua e etc. No nosso dia a dia também é comum jogar sal dentro de uma caixinha de isopor ou de um cooler para que a bebida gele mais rápido. Sendo assim, abaixando a temperatura do ponto de congelamento da água e o gelo fica em uma temperatura abaixo de zero. Agora eu vou falar alguns exemplos da crioscopia. A água do mar não congela em locais próximos aos polos, pois há muito sal na água, sendo assim, não congelando. E no Oceano Ártico existem algumas espécies de peixe
que possuem determinadas proteínas que atuam como anticongelante do sangue. Alguns exemplos da crioscopia. A água do mar não congela em locais próximos aos polos, pois há muito sal na água, sendo assim, não congelando. E no Oceano Ártico existem algumas espécies de peixe que possuem determinadas proteínas que atuam como anticongelante do sangue. A água dos cosméticos, como cremes, não congelam, transformando em gelo puro, porque são mais densas misturas colidais que enrijecem com o frio. Então, sobre a crioscopia foi isso. Oi, meu nome é Adriel e foi eu que editei esse vídeo sobre efeitos coligativos. Espero que tenham gostado. Até a próxima!